políticas públicas para os animais, não é? É. Dentre outras coisas Os relacionadas. direitos animais, Direitos e dos políticas animais. públicas. Quais as coisas que. Olá, minha gente! Que bom estar com vocês em mais uma edição do nosso podcast Bahia Flow. Não esqueça, siga a gente no YouTube, viu? youtube.com/Bahia Flow. E hoje a gente tem a honra, a satisfação, assim, aquela felicidade de receber uma pessoa que luta há muitos anos pela causa animal. Eu me refiro à doutora Ana Rita Tavares, que é advogada, que é presidente do Instituto Ana Rita Tavares e que tem uma longa história no tocante ao trato, cuidado, resgate e tudo mais relacionado aos animais. Boa tarde, aliás, doutora Ana Rita. Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender de quem esteja assistindo. Pois é, gente. Daniela fala tão enfaticamente que é uma alegria, é uma honra, é um prazer ter Ana Rita Tavares aqui, mas eu quero dizer a vocês, deixar registrado, que a honra maior mesmo é a minha de ser entrevistada por esta pessoa, esta super profissional, que nos deixa muito à vontade para falar aquilo que a gente precisa levar de informação a todos vocês, né? Sobre a causa animal, porque é uma pauta hoje suprapartidária, é uma pauta universal, não é? E de um caráter humanitário, acima de tudo, muito grande, porque falar de respeito aos animais é falar de todas as formas, em todas as linguagens, né? A linguagem do amor, da compaixão, a linguagem do respeito, a linguagem de Da você, da lealdade. cidadania, da lealdade, né? De tudo. Então, eu estou aqui agradecida ao Bahia Flow de me receber e principalmente pelas mãos de Daniela Prata. Oh, é com muita honra que eu recebo suas palavras. E olha que eu conheço a doutora Ana Rita, meu filho não era nascido, ele já vai fazer 17 anos, tem mais de 20 anos. E aí ela apareceu, acho que a gente ia tratar de uma rinha de galo, e desde aquele momento, há 20 e tantos anos atrás, eu percebi o propósito. O propósito. Doutora Ana Rita Tavares é imbuída, é ativista do propósito da causa animal. Ela luta mesmo, ela briga se tiver que brigar mesmo. E como advogada, ela tem as ferramentas necessárias para fazer isso tudo fluir. Foi vereadora 2 vezes por causa da causa animal, não é? Por motivo Isso. da causa animal. É. E aí, doutora, o que é que a senhora tem a falar sobre essa questão das políticas públicas necessárias para essa causa animal nesse momento que nós estamos vivendo? A gente, para falar dessas políticas públicas na atualidade, a gente tem que fazer uma pequena retrospectiva, né? Do que era, do que foi, do que estava sendo e do que é, né? Então, até 2012, nós víamos um movimento local muito desejoso de se ter uma representação na Câmara Municipal, porque todas as causas têm uma representação no legislativo para lutar por projetos, né, por leis que venham a ajudar na construção de dias melhores para todos esses segmentos. E a causa animal não tinha, mas tinha uma advogada comprometida, porque isso eu sempre fui. É de 91, desculpe interromper, tenho que interromper. Acessem @Ana Rita Tavares Oficial e vocês vão assistir, doutora, em 1991, lá, eu acho que na Câmara Municipal, falando sobre todas as coisas que hoje, 30 anos depois, continuam sendo atuais, não é? E tanto É, que você conseguiu fazer durante esse tempo aí de militância e enfim, desculpe, continue, Não, é doutora. porque realmente há muitos e muitos anos o objetivo era fazer com que houvesse um reconhecimento
para a importância dos animais. Por quê? Porque eles têm a proteção da Constituição Federal, eles são protegidos pela Constituição Federal, está lá no artigo 225, que incumbe ao poder público o dever de zelar, de cuidar dos animais, bem como a coletividade, né? E a coletividade somos todos nós. E o poder público é quem arrecada, quem tem um recurso e quem deve implantar políticas públicas, né? Então, já naquela época, antes de eu me candidatar, e essa candidatura eu quero deixar registrado, se deu por conta da vontade das ONGs de proteção animal. Na época, foram 7 ONGs que fizeram uma carta para mim, me botando na parede para que eu saísse candidata. E eu não tinha pretensão política alguma. Eu fazia, sim, aquilo que dependia de mim. Eu, como advogada, de mãos dadas com o Ministério Público, na época, doutor Heron, doutor Luciano Santana, né, que foram os precursores dentro do Ministério Público, para que houvesse, de fato, um interesse pela causa animal para prevalecer os seus direitos, né, os direitos dos animais. E aí eu criei uma entidade naquela época. Fizemos músicas para criança, adolescente, músicas belíssimas. Eu até back vocal eu fui nesse, nesse CD na época. Ou seja, eu fazia tudo. Eu era advogada que começou assim a ser a referência na causa animal, mas não era porque eu aparecesse, a bacana, a bambambam, não era nada disso, não. É porque eu fazia de fato. Eu não negava fogo no popular. Eu ia para cima. Eu comecei a receber muitas denúncias de maus tratos e eu ia ao local, eu ia verificar, eu ia para as delegacias de polícia. Todas as delegacias me conheciam. Eu chegava, o delegado já sabia, chegou aí a protetora dos animais e tal. E foi um título que chegou. Eu quero que isso fique muito registrado, Dani, sabe? Quantas Porque vezes eu mesma já pedi é, ajuda e ela foi lá, recebi denúncia, mandei a imagem, ela foi lá com a polícia, levou o autor da agressão, várias vezes, inúmeras vezes, ela já inúmeras. ajudou, inúmeras. Pois é, incontáveis vezes. E uma coisa que eu sempre fiz, porque existe, eu acredito num compromisso espiritual. Eu acredito num compromisso espiritual muito sério, de outras vidas. Quem não consegue entender isso, né, perde a oportunidade de ver o que é a realidade das coisas. Então, eu abracei porque amo os animais, porque tenho compaixão deles. E porque me vi instrumentalizada com a minha advocacia e coloquei a minha profissão à disposição deles. Inclusive, você conseguiu tirar os animais da festa do Bonfim. E os Exatamente. pobrezinhos eram burros, mulas, jegues, não sei, Isso. cavalos. Os bichinhos sofriam naquela festa, porque não é ambiente para animal nenhum uma festa como aquelas. Como Isso. foi essa luta, doutora? Essa luta foi o seguinte: eu fui em 2019 pela primeira vez na Lavagem do Bonfim. Chegando lá, fiquei horrorizada com aquilo tudo. Comecei a passar mal. Eu disse: meu Deus, não posso ficar aqui. Eu via as jeguinhas prens todas sendo maltratadas. Por quê? Porque o ser humano ia para a festa, porque a festa é para eles, todo mundo tomando todas, né? Então, as carroças sendo puxadas por aquelas éguas prens. E eu me colocava na condição, né? Eu que sou mãe, A fui, gente fui sente. grávida, e a gente sabe o que é o incômodo. Imagine elas submetidas àquele sol intenso, aquele povo pulando ali naquelas carroças que eu não tenho nada a opor. Mas é uma festa feita para pessoas. Claro. Só que, como a cultura sempre foi de escravizar os animais para o entretenimento das pessoas, como era no circo, como era, né, nas rinhas, etc., ali era uma festa para pessoas, mas usavam os animais, coitados, que não tinham direito a dizer não. E aí eu fui no ano seguinte e fiz uma ação judicial, caiu na mão de um juiz que ele entendeu que o aspecto cultural se sobrepunha, era superior aos direitos que os animais tinham de não serem maltratados daquela forma. Então, ele disse que eu precisava levar mais provas, etc. Ele disse: não seja por isso. No ano seguinte,
Aí, né, eu levei o pessoal todo que registrou tudo, a gente colheu todas as provas, eu ajuizei a ação, né, e deu certo. Caiu na mão de doutor Rui Eduardo Brito, da Sexta Vara de Fazenda Pública, que me deu a liminar exatamente porque eu juntei todas as provas. Foi uma ação paradigmática no Brasil inteiro, né? A partir daí, a gente sabe que essa coisa do animal que vive puxando charrete para o turismo, para isso, para aquilo, que já está aí acabando também, teve um ponto de partida, que foi justamente a minha ação. Eu sentei, botei os dedos no computador, eu digo sempre isso, no notebook, e a advogada fez a ação. Eu ajuizei a ação. Eu fui advogada de algumas ONGs e foi em nome dessas ONGs que a gente conseguiu obter essa liminar e mudar a história. Inclusive, para minha surpresa, dias depois eu recebo um telefonema da produção do Globo Repórter, né? Quando eu vi o código 21, eu digo, poxa, 21 aqui, algum carioca me procurando, mas era nada mais, nada menos do que a produção do Globo Repórter. E vi a van estacionando lá na porta, e quando eles viram que não era só, que já era muita coisa, né, a retirada do JEG da lavagem do Bonfim, eles viram que eu tinha um trabalho muito maior, que era a questão de punir os maus tratos, ajuizar as ações, né, ir para a delegacia, Teve os animais do Ministério Público. circo. Aí eles Várias viram que era, coisas. né, que eu tinha muitos animais, muitos cães e gatos, etc. E viram um ativismo irrefutável. E ficaram encantados com aquilo tudo. E eu tive mais ou menos 6 minutos do Globo Repórter, que foi uma das coisas que me ajudou a me eleger, eu sem intenção nenhuma, né? Eu acho que não está em tempo de falar disso, mas eu acho que a senhora devia se candidatar de novo. De novo, né? Eu acho que você merece uma nova candidatura para continuar trabalhando sobre isso. Porque eu vejo que agora. O que está acontecendo, doutora? Olha, são cenas de animais filhotes amarrados em sacos, jogados no lixo, vivos, Coisa horrível. vivos. Gente, abandonam os animais já adultos. O animal, ele tem sentimento, ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio. E jogados numa BR, numa É um estrada, em qualquer absurdo. lugar, e o cachorro sai correndo atrás do carro. É, É uma coisas. cena de cortar o coração. Por que que isso está Verdade. acontecendo? Ou já acontecia e a gente não sabia, ou está acontecendo com mais frequência agora? Isso precisa ser sanado. É que nem a questão daquele gatil que tem ali em Piatã. Até quando aquele negócio vai acontecer por ali? Porque Pois ali eles é. estão reproduzindo, e gato sabe como é, né? Enfim, É, ali mesmo, há mais ou menos uns 5 para 6 anos, eu retirei dali 269 gatos dali. Da noite para o dia, assumi um passivo imenso. Aquilo sacrificou muito minha vida, né? E hoje a gente tem uma quantidade grande desses animais que chegaram doentes. quantos são? Hoje nós temos uma média de 200, né? Mas é lhe digo, eu acordo com isso na minha cabeça, durmo com isso na minha cabeça, porque já não tenho mais condição financeira de manter tudo isso. Porque são 83 mil por mês, Daniela. São quantos O cachorros e quantos custo gatos? são 610 gatos e 248 cachorros, porque nós temos também, além desses 200, temos mais 48 que ficam comigo, né? Nossa, é muito bicho. Então, é muito animal, todos castrados, sim. Porém, é uma realidade implacável. Você tem que ter a ração. Quando falta a ração, eu fico à mercê das outras pessoas. E as pessoas não entendem que é porque a Ana Rita Tavares é um CPF, não é um CNPJ. Sou eu lutando diariamente para buscar recurso para manter esses animais todos. É uma coisa absurda. Então, é uma queixa procedente, né? Eu preciso de políticas públicas e preciso de recursos para manter esses animais, como todas as ONGs,
tem essa quantidade menor de animais, mas são 200, são 300, todo mundo está cheio de animais. Quando não é uma ONG, são pessoas físicas que, cheias de compaixão, elas não aguentam ver os animais passando na rua apodrecidos, cheios de broca na cabeça, de queimadura, né, de pata quebrada. É tanta coisa que quem tem realmente a mão no coração fica enlouquecido. Aí o que faz? Começa a levar para dentro de casa. Leva 1, leva 2, leva 3, daqui a pouco tem 10, tem 20, tem 30, né? Pois é. A gente, né? Eu tenho 10. Tem Vou 10. confessar. Pois é. Eu vou confessar, eu trazer aqui pro estúdio um dia para eles fazerem uma entrevista aqui com a gente. O rapaz aqui já ficou contente, Zé do Bunker, muito feliz. Eu trazer os gatinhos, não é? Pois Ainda é. encontrei mais 2 no lixo, levei para casa. Oh, Agora meu todo mundo vai saber. Eu tava Deus. escondendo isso, porque isso aí o pessoal fica recriminando a gente às vezes, né? E aí É. vai deixar lá o bicho lá morrendo? É a Sozinho, compaixão. filhote? Pois é, a compaixão da gente Não. que é mobilizada e ninguém aguenta. Aí a gente fica pensando, os gestores públicos, eles deveriam também ter no coração essa compaixão que a gente tem para que eles pudessem entender e destinar recursos públicos para a manutenção desses animais. Porque nós, que somos pessoas físicas, nós damos tudo e até o que não temos para poder manter esses animais. Aí você me pergunta, e a adoção? Sim, nós buscamos adoção. Mas até para fazer adoção tem que haver uma estrutura. Protocolo. Uma estrutura de carro para levar, uma estrutura de pessoas para fazerem a triagem, para saberem que esses animais não vão para a mão de pessoas inescrupulosas, para amarrar no fundo de um quintal, para tomar conta das tralhas, né? Que estão lá, com medo do ladrão roubar. Então, eu estou falando aqui a linguagem que todo mundo vai entender. O que nós temos que ter, de fato, são políticas públicas, gente, e recursos para a manutenção desses animais. Em 2013, quando eu estava no mandato, eu apresentei o projeto do Castramóvel, projeto 001 de 2013. Excelente Né? projeto. Hoje nós temos 2 castramóveis. É importante que as pessoas saibam que o resultado de alguém comprometido de fato na iniciativa foi da política. doutora. Pois é. A iniciativa foi da doutora, porque o animal, ele precisa realmente ser castrado. Eu que crio gato, eu sei. O gato é o ciclo do gato. Se você deixar, em pouco tempo você tem um gatil. 2 Em meses. dois vai parindo. meses eles vão parindo, barriga de 7, barriga de 8, e vai gato, gato, gato. Enfim, a gente deveria unir tudo isso, doutora, e extrapolando a visão. O animal, com a nossa saúde mental atual, os animais, eles dão grande ajuda a pessoas com deficiência. Você vê o Isso. trabalho com os cavalos, até com os detentos nas cadeias, eles podem ser utilizados. Eu acho que em outros países eles utilizam isso, né? Deles cuidarem dos bichinhos. Agora, eu acho que isso aí também tem que ser feito com bastante cuidado. Isso, com muita fiscalização. Mas esses né? animais, deveria se pensar algo no sentido de redistribuir, quem sabe juntar uma coisa com outra, não é? Porque o animal, ele é um equilíbrio que ele traz na sua vida. Ele traz equilíbrio, traz paz. Tira a pessoa da depressão, né? Nós temos o depoimento de muita gente aí que só não sucumbiu, não foi para outro plano espiritual, porque Exato. eles tinham animais que faziam com que eles melhorassem, né? O seu Isso. aspecto psicológico. Então, houve o castramóvel. O hospital veterinário foi meu projeto, que está sendo agora concretizado. Mas foi o projeto de Ana Rita Tavares, está lá, 003 de 2013. Foi o projeto aprovado pela Câmara, o projeto de indicação que eu fiz. E o que nós queremos é que os poderes públicos destinem recursos, assim como destinam para tantas coisas, que destinem também para os animais, né? Porque eles fazem parte das nossas vidas e eles têm o reconhecimento da Constituição Federal. Eu bato muito nisso porque nosso país é um país em que as pessoas ficam buscando na legislação ordinária, abaixo da Constituição, a justificativa para o cumprimento dos princípios de respeito à vida, né? Seja lá de que segmento for. Mas nós temos que ver que a Constituição, com relação aos animais,
ela é bem clara. Ela diz que são vedadas práticas que submetam os animais à crueldade no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. E lá no artigo 225, no caput, na cabeça do artigo, está dizendo que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de zelar e preservar a vida dos animais. Os poderes públicos têm que entender que os animais têm que estar inseridos nessas pautas de políticas públicas. Ainda que não seja por compaixão nenhuma, mas que seja pela legalidade, pela constitucionalidade, pelo viés da saúde pública, né? Sim, Há pouco claro. tempo mesmo eu estive no Ministério Público porque foi feita uma audiência pública para tratar da saúde humana. Foi a promotoria que lida com a saúde humana e tratando da esporotricose nos gatos. A esporotricose é uma zoonose que é passada do ser humano para o animal, para o gato, que é a maior vítima, e do gato para o ser humano e, né, vice-versa. Mas o fato de ser uma zoonose e afetar o ser humano, muitas vezes, a grande maioria não olha para o animal com o direito de ser tratado e curado. Existe o remédio, o itraconazol. Eu não sou médica, veterinária, nem nada, mas eu vivencio isso todos os dias. Então, tem um remédio que é usado durante 6 meses. E esse remédio tem que ser acessível não só pelo ser humano, mas também pelos animais. Aí, quando o bichinho não é domiciliado, não tem o direito de ser tratado. E aí fica ali aquele sofrimento Não é? lento, aquele sofrimento lento. Eu vejo casos, às vezes, no Instagram que eu digo, eu não consigo nem ver tudo. Tem Pois é. coisas que são postadas, né, na internet que a gente não consegue nem assistir tudo, porque eu digo, meu Deus, É que verdade. espécie somos nós humanos, não é, doutora? Então a gente tem que correr realmente pela política, porque é a política que vai instrumentalizar, digamos assim, não é, Sim. todo esse processo aí que você está falando. Sim. Quando a gente não tem o microfone por um mandato eletivo, a gente tem o microfone de um podcast que vai permitir com que pessoas e mais pessoas elas ouçam o que a gente tem a dizer, porque é fruto de muita caminhada. Muita caminhada. E essas pessoas que são formadoras de opinião, que ocupam cargos de mando, né? São juízes, são promotores, são delegados. Todas essas autoridades, elas têm que se inteirar do que acontece na vida das pessoas. Existe uma realidade, Daniela, que é desconhecida de muita gente. Ela fica ali, ó, por baixo do pano, mas é horrível. Sabe o que é? É o sentimento que o ser humano tem, que não aguenta ver o animal sofrendo. Daqui a pouco essa pessoa está deprimida, está se suicidando. E aí? E Né? como é que se diz? Segurança. A gente está falando em segurança de outras formas, mas a gente tem que pensar em segurança emocional e segurança mental. Não é só a Isso. segurança do ladrão da rua, a segurança não. Esse tipo de segurança é o que vai embasar uma sociedade, quem sabe, um pouquinho mais saudável. Pois é, porque quem maltrata animal, maltrata a gente também, Uma vez eu vi um né? caso, desculpe falar isso, que é muito chocante. Cortaram as patas do pitbull. Você lembra desse Me caso? lembro, foi justamente o Sansão que motivou Fred Costa, o deputado federal de Minas Gerais, a propor um projeto de lei que se tornou a Lei Sansão, né? A lei que alterou a pena que era aplicada pela Lei 9.605, artigo 32, que era de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, e agora a pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Então, foi através da Lei Sanção desse Graças pitbull a que Deus. teve as patinhas cortadas. Mas é muita Eu ainda miséria, acho né? pouco, mas eu ainda Né, acho pouco, Dani? viu? Cá pra nós eu ainda acho pouco. Porque você pegar, não sei nem o que dizer. Os cavalos que a gente vê aí carregando sobrecarga, sobrepeso, Isso. com aqueles andando na praia, com os Isso. turistas, né? Aqueles É. passeios turísticos. É. Tantas coisas têm que mudar. Na Espanha, as touradas foram abolidas, não já foram abolidas? Isso, na região da Catalunha e tal, né? É o progresso, é o avanço que tem que existir na nossa sociedade. Se nós não admitimos a violência contra o ser humano, por que nós temos que tolerar o que se faz com os animais?
Eles são vítimas, E gente. quem faz com o animal, segundo os psiquiatras, faz com a pessoa. Você em sua casa, seu filho pequeno, etc., fique esperto, fique esperta, Isso, observe, porque se isso. começa a ter comportamento violento com o animal, ele pode ter sim um comportamento violento com a pessoa também. É, e eu aproveito aqui o espaço para relembrar o caso do maníaco do parque. O maníaco do parque estuprou e matou 11 mulheres à época. Sim, Então, o que na busca do histórico dele, descobriram que ele fazia isso com cadelas. Ele se viciava as cadelas, ele fazia zoofilia e depois matava uma cadela após a outra. Então, se naquela época o Estado visse essa questão como um viés de política pública, existiam normas para que esse maníaco, né, ou pessoas que tivessem a mesma conduta, fossem assistidas, acompanhadas e se implementassem na saúde pública, né, mecanismos para que essas pessoas doentes, de mente doentia, elas pudessem ser transformadas antes de também de chegar a fazer o que ele fez com as 11 mulheres. podia ter evitado, quem Poderia ter sabe? Quem evitado, sabe? né? Mas sabe o que é? Os gestores, eles são antropocentristas na sua maioria. Então eles ficam, bicho, tá, aí tratam com aquela coisa jocosa, sabe? É, porque ela gosta de bicho. Gosta de bicho? Não se trata dessa forma. Uma Não. coisa tão séria que tem tanta repercussão em tantos vieses da vida, não é, Dani? Com Então, certeza. é necessária a reformulação. Bota esses prefeitos para estudar, bota esses prefeitos para assistirem vídeos que desperte, que os tire da ignorância, né? Eles Exatamente. são ignorantes, coitados. Eu fico até com, né? Eu lamento porque um gestor que vai ocupar uma prefeitura que tem recursos dentro da área da saúde, né, para fazer castração, para contratar veterinários, para assistir aqueles animais, e simplesmente eles não sabem de nada e ainda acham engraçadinho, entre aspas, as pessoas, os munícipes que estão ali cuidando dos animais, que é tarefa institucional do município, da gestão, e não fazem. E aí transferem aquilo para aquelas pessoas que são abnegadas, são verdadeiras heroínas, na sua grande maioria mulheres. E Com este certeza. meu celularzinho que está guardado aqui na minha bolsa, desligado nesse momento, viu, gente? Depois eu ligo. Recebe uma carga violenta de pedidos de orientação, de assistência judiciária. E eu, imagine, sem estrutura, Mas ela ajuda. Ela ajuda, né? ela dá um jeito de ajudar. Sempre que eu busquei ajuda pra com a doutora Ana Rita Tavares, para mim ou para outras pessoas que vinham, né, pedir por assistirem maus tratos, enfim, diversas coisas. Teve até aquele galo, né, da religião que a gente não vamos falar de Foi, religião aqui que eu resgatei, aí foi, levei para foi. casa, aí depois foram as 2 protetoras lá buscar. Então quantos galos como esse estão por aí, não é? Eu soube que tem um lugar que tem mais É, de 50 galos assim. Enfim, né? Meu enfim, enfim, Deus. enfim, a gente não era nem galo, era galinha, era franga, era Sim, eu me uma lembro. franga laranja. Foi. Pois é. Então, sempre que a doutora que a gente pede ajuda à doutora, ela tem a disponibilidade. Se ela não tiver, ela arruma, ela dá um jeito, mas ela se vira do avesso para conseguir fazer isso acontecer. E eu acho que é por isso que você é tão respeitada, doutora. E seu nome está sempre quando a gente fala em pauta de animal, de causa animal, a gente, primeiro nome que vem à cabeça, Ana Rita Tavares. Ana Rita Tavares. Eu Ana agradeço, Rita assim, Tavares. pelo reconhecimento, porque através disso a gente pode contribuir, né? E essa questão da assistência, ela é muito, muito séria, muito grave, porque para tudo isso tem que ter recurso financeiro, né? Então, a gente busca que o poder público, ele realmente banque esse custeio, né? De todas Se nós há que recursos estamos. para tantas outras coisas que não são Isso, tão importantes assim, por que não tem recursos para os animais assim, né? pois é. Se existe Falta de esse prioridade isso, política, né? priorizar as É coisas. prioridade política, gente. É só isso. É isso que precisa, né? E
Tem tanta coisa para a gente falar aqui que você nem imagina, mas Então continue tem um limite. falando, doutora. Continue falando, vai me contando para nós todos aqui, porque você que está mais envolvida nesse embate, nesse dia a dia, não é? É quem bem sabe dessa necessidade. E você em casa que tem seu animal, ou que viu um animal sofrendo e não soube, não pôde fazer nada, tem que ter uma mão para a gente segurar nesse momento. Tem que ter uma mão e uma mão verdadeira. Entendeu? Não só imbuída da ganância de querer ganhar o cargo ou se eleger por causa disso. Não, não é isso. Nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A doutora, ela é imbuída do propósito, de fato, do propósito. E isso é muito rico. E não é à toa que você já ajudou milhares, certamente, de animais por aí afora, né? Eu acho que É, São Francisco de Assis anda coladinho com a senhora, viu? eu só tive uma conversa com ele que essa história de pobreza não dá para tratar dos animais, E que a a gente ração tem é que ter cara. recurso, né? E aí, a questão também da educação é muito importante. Eu quero até publicizar aqui que nos dias 20 e 21 agora de março, nós vamos realizar um grande seminário na UFBA, lá no PAF 3 de Ondina, onde nós vamos falar sobre um seminário sobre os direitos dos animais e políticas públicas, né, com a participação de juízes do Tribunal de Justiça, de procuradores de justiça, né, e com a presença lá de Dr. Joaci Góes, que vai abrir o nosso evento, né? Ele é Excelente. maravilhoso, adora animais. Tem É. dois cãezinhos, Se eu Giga e pudesse, Gulli. adoro E também, você está doutor. convidadíssima, Eu viu? Você e vou, eu todos os vou. que vão nos assistir aqui nesse momento, porque é através dessa, dessa mobilização institucional da educação, de pessoas que podem falar para o público o que é feito no dia a dia com os animais, né? O delegado de polícia, doutor Jamal Youssef Amadi, vai também estar falando, né? Eles mostram, e eu também que vou falar sobre essa questão do papel da polícia civil e da polícia militar, que é muito próxima dessa Ah, realidade, é dos maus mesmo, tratos, doutora? eu vou Como falar. assim? Assim, nós temos os canais em que as pessoas que presenciam maus tratos, que querem fazer denúncia de maus tratos, podem ir. Então, ele Sim, busca ajuda onde? No Ministério Público, nas delegacias de polícia, né? Hoje, procurando o Ministério Público, ele vai se posicionar como o dono, eu digo, é o dono da ação sim, penal, né? sim. Que vai mobilizar o judiciário. Hoje, maltratar animais, cães e gatos, é, já não vai mais para o juizado para ter aquela historinha de cesta básica, né? Agora é, ó, chilindró, como se diz no Cadeia. popular, viu, gente? Perdão aí. Ó, É, ó, cadeia. cadeia. Hashtag cadeia para quem maltrata animal, viu? Pois é. E aí a pessoa vai buscar o apoio mais próximo e imediato de quem? Da polícia. E existe a polícia militar, que é responsável para inibir a prática do crime com imediatidade. Então, liga para o 190, olha, está aqui acontecendo espancamento, está aqui uma pessoa que está com a guarda de animais, mas né, de forma inadequada, está resultando em maus tratos aqui na via pública, etc. Então, chama a polícia É militar. coisa boa quando a polícia chega, fica Quando logo chega, quieto, né, todo mundo menina? fica Fica tudo quietinho. mansinho, parece uns Uns anjinhos de Deus, uns querubins, não é verdade? É Ô, menino, verdade. E eu aí, fico impressionada. esta polícia militar vai conduzir o criminoso, o infrator, para a central de flagrantes, né? Ou onde não tem central de flagrantes, tem a delegacia, que o delegado lavra o flagrante e deflagra ali o quê? O inquérito policial. Mas nós sabemos que há uma necessidade muito grande de o Estado aparelhar de conhecimento os agentes policiais e delegados que, pasme, ainda, né, já estamos no século XXI,
depois de uma legislação bastante afirmativa de punição aos animais, existem delegados e agentes que não sabem que maltratar animais é crime. É crime. Ainda tem. Aí a protetora chega lá e diz: eu estou presenciando lá, meu vizinho está espancando o animal e tal. Aqui não é lugar de tratar de negócio de bicho, não. Então, é uma conduta incompatível com o Estado, que tem que se desincumbir da sua competência, da sua atribuição de receber o cidadão que está levando a notícia do crime à autoridade competente, que é o delegado, e fazer o registro da ocorrência e, a partir dali, investigar e fazer o que tiver de fazer, sem entender que o crime que é praticado contra os animais, ele é menor do que um homicídio, ele é menor do que um latrocínio, ele é menor do que outros crimes. Olha, estamos todos no mesmo patamar em se tratando de legislação. Maltratou animal é um crime federal, é previsto em Eu lei acho ainda federal. pior, se você quiser saber, porque o animal, tantas vezes, é indefeso. Indefeso E e o animal é inocente. inocente. Isso. Porque nós, seres humanos, nós temos malícia, mas nenhum animal tem malícia. É. Nenhuma cobra cascavel, que as pessoas, cobra cascavel, não é maliciosa, ela é instintiva, ela tá indo ali se Isso. defender e somente isso, não tem aquele prazer de ver o Isso. sofrimento, aquela coisa É. sádica que é humana, né? É. Humano, É. demasiado humano. É. Só que a gente tem que mudar isso. Uma vez você me falou sobre um projeto de educação nas escolas, com as crianças. Eu achei super interessante. Isso foi para frente, doutora? Ainda não foi para frente, porque, de fato, tem que haver o apoio Hum. dos gestores para que isso se faça na rede pública, seja estadual, seja municipal, né? Ninguém pode mobilizar pessoas e mais pessoas para fazerem isso gratuitamente. Tem que haver uma remuneração, né? E um projeto, de fato, que seja execuível sob todos os aspectos. Nas escolas particulares, isso daí não é feito como uma grade oficial do ensino, né? Deveria existir o direito ambiental para crianças e adolescentes. Felizmente, nós não temos isso. E precisa ser feito isso. Porém, há um projeto que eu idealizei na época, que é o Cine Bicho. O Cine Bicho é um projeto pensado para que seja levado para aquelas praças no interior, em que as pessoas ficam ali de trololó, só na fofoca, um falando mal do outro. Todo mundo Então, sentado na bota porta, todo olhando tudo que mundo. acontece. Pois é, não. E fica aquele pessoal ali com palito no dente, assim, pensando no nada. Então, vamos dar um direcionamento útil, saudável, bacana. Bota aquelas pessoas para assistirem os vídeos. Existem vídeos maravilhosos sobre a questão dos animais. E essas pessoas, crianças mesmo ali, né, para assistirem aqueles vídeos, bota uma pipoqueira, atrai aquela meninada toda que será o adulto de amanhã para não estar maltratando os animais. É uma construção belíssima, educativa. Só, Dani, que a gente tem que ter, infelizmente, recursos públicos para bancar um trabalho desse. Infelizmente, sem o recurso público, a gente não pode implementar uma coisa dessas. Mas com a nossa carga tributária, com um pouco de organização, quem é dona de casa sabe, a gente tem um dinheiro para a gente fazer as compras do mês, para fazer o material de limpeza, blá, blá, blá. Você tem que lidar com aquilo ali. Então, da mesma forma, se a gente tem essa carga tributária, a gente deveria usar melhor esse dinheiro e uma das partes dele deveria ser destinada exatamente a essa causa animal, Claro, não até é? porque o benefício é para os animais, mas também é para o ser humano, Principalmente para o ser humano, né? principalmente. Pois é, que vai ter uma cidadania formada por pessoas, né? Brasileiros, no caso, mais instruídos e que nunca imaginavam nem que aquilo ali pudesse existir,
Vamos abrir a cabeça das pessoas, vamos colocar o respeito em forma de educação, vamos colocar a compaixão em forma de educação, Com não é? certeza. E, a partir daí, mudar um cenário de violência, porque a violência, ela é praticada contra o animal e aquilo ali é uma escola para a violência que vai acontecer com o ser humano. Não Exato, tenho dúvida disso. exatamente. Se nós buscamos paz, por que que nós queremos impor aos animais o inferno, O o sofrimento atroz. sofrimento, né? Então, paz também para os animais, para E todos nós. consciência para as pessoas. E como a doutora Sim, falou, a gente conversou em outra oportunidade com um outro entrevistado que falava sobre a educação, sobre toda a importância da educação. Tudo que a gente falava é educação, 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 educação. Então, essa educação, ela é fundamental para todas as áreas da nossa vida e, isso. sobretudo, para essa área que é a área do meio ambiente, não só tocando nos animais, no tocante aos animais, mas no tocante a todas as mudanças climáticas, a tudo que a gente está vivendo aí. A Terra Isso. parece que está derretendo, minha gente. É. As gerações futuras vão sofrer com falta d'água doce, com várias outras sequelas, podemos dizer assim, do mau uso do meio ambiente pelo ser humano, do descaso. Eu mesmo que nado no mar, você não tem Sim. noção. Você vai lá pra fora, eu saio lá pra fora, eu vou lá pra fora. Chego lá fora, encontro o saco, encontro as coisas que você nem imagina, sabe? Falta de Saco educação, né? boiando, todo tipo de coisa, fralda de menino. É uma loucura. E as pessoas jogam tudo. Eu digo, meu, se você joga as coisas na sua cama, você abre seu quarto assim, joga na sua cama, o mundo é a nossa casa. Não é a casa dela, deles, ou de outra pessoa, ou do prefeito, ou do Isso. governador, ou do presidente, porque é público, é nosso, é de todos e é seu também. Então a Isso. gente tem que cuidar disso. Exatamente. Você veja, na Holanda, a Holanda é um grande exemplo. Não existem mais animais em situação de rua na Holanda. Lá, o Que governo glória, meu festejou, filho. que glória, meu Deus. Glória, Senhor. Aí me perguntaram: você não quer ir embora para a Holanda, não? Eu digo: não, eu tenho que ficar aqui mesmo, onde a miséria está instalada para os animais ainda. Então, é a minha participação é esta, entende? Certeza. E assim, é a gente buscar as alternativas, tocar também na consciência de empresários. Isso. Boa, doutora. Empresários, Boa, sabe? boa. Porque existe a política de renúncia fiscal, que é quando o empresário que trabalha sob o regime do lucro real, que eles faturam muito, eles podem doar até 6% do que eles pagariam de imposto de renda, e tem outros impostos também, para destinar a entidades que fazem esse trabalho social sem fins lucrativos, né? Mas é uma dificuldade tão grande de você encontrar empresas, né, empresários que pensem que esta questão dos animais é uma questão primordial também. Totalmente, Deve ser totalmente. prioritária. A gente que ama, a gente sente isso, mas é como eu te digo, ainda que a pessoa não ame, ainda que a pessoa não tenha esse vínculo afetivo com os animais, vai lá olhar, ó, a parte da saúde pública. O animal Claro. bem tratado é população humana bem tratada também, porque não adoece, né? Isso, Não é isso? exatamente. Animais, pessoas treinadas para não maltratarem os animais, educadas para isso, elas vão poupar seres humanos na fase adulta, vão deixar de matar, né? Agredir, violentar mulheres, crianças, idosos, homens. Então, esse apoio empresarial é muito importante para que a gente possa fazer, construir um mundo diferente, um mundo que todos nós queremos, É, de paz, não é, Dani? com certeza. Eu sonho com isso, sabia? Eu É, sonho com isso. Eu acho que o animal é um caminho lindo para isso.
Com É um caminho lindo, certeza. você veja, às vezes tem aqueles cães, normalmente são labradores, né, outras, o labrador é o que eles mais usam, e vão para os hospitais, fica Sim, aí as crianças ficam ali acariciando os cachorros, e aquilo ali é. melhora, É faz terapêutico. eles melhorarem mesmo, É, fisicamente, né, às é, vezes de doenças graves, de coisas é. assim. Então e se referindo sobretudo à saúde mental, eu acho que é muito importante. Eu já vi um cachorro acolhendo uma moça numa crise de ansiedade. Eu não sei Sim. se ele tinha sido treinado para aquilo, eu acredito que sim. Mas ele foi para perto dela e aí começou a Eu vi fazer. esse Você vídeo, viu esse vídeo? Eu vi. chorei, mas eu É. chorei de emoção. Solidariedade, né? Que lealdade, que coisa linda. Aí ele vem, ele É, acalma ela, aí ela isso, abraça ele fica ali com ela até que a crise vai arrefecendo, não é? isso. E ela É, consegue ficar bem de novo. Então, é. por que não esse caminho? A gente tem que se unir e não ficar aí dando chute, cortando rabo de bicho, fazendo coisa assim. Isso não é de Deus, não, minha gente. Tá Não é até em não. Deuteronômio na Bíblia. Pelo amor de Deus, tenha fé em todos os santos, anjos, arcanjos, orixás, enfim, Buda, Alá, Já, É, Maomé, todo mundo aí, Krishna. Todo é. mundo tem que ser convidado para essa luta, porque é uma luta de todos nós. E São Francisco de Assis na frente Na e doutora Ana Rita frente. Tavares do lado. E doutora Ana Rita Tavares do lado, com a sua Ah, caneta, com a sua é, Constituição Dani. Federal, com seus conhecimentos de direito lá, ó, Isso. dizendo nada disso, não é assim que funciona, não. Tem que tirar o dinheiro para destinar para os animais. É, uma coisa que a gente busca muito é um judiciário fortalecido para avaliar, né, apreciar e julgar as causas relacionadas aos animais. Então, veja só, nós temos juízes que, infelizmente, ainda olham para um processo que envolve os interesses dos animais como se estivesse olhando como algo terciário. Não, não deixa aí, depois a gente Porque julga. ainda está em nível evolutivo baixo, doutor. Baixo, não é? É. Mas existem juízes hoje maravilhosos. Graças a Deus, daí já É, evoluíram um pouco mais, né. isso, juízes maravilhosos que entendem a importância de apreciar com todo respeito aquele processo, né, que está ali, aquela ação judicial, seja com relação aos animais em condomínios, né, seja na questão dos maus tratos. E o que hoje, especialmente, eu busco é que os juízes eles tenham um treinamento mesmo Sim. para terem a informação dos direitos que os animais têm, né? Temos aí a AMAB, eu vou procurar o presidente da AMAB, A MAB é a Associação Associação dos dos Magistrados Magistrados da da Bahia. Bahia, para que os juízes possam ter acesso a tudo isso. E eu tenho certeza que juízes mais sensíveis, que estão apenas dormindo, né, com É, relação a isso, eles vão verdade. despertar e eles vão entender. Porque eu mesma, como advogada, na minha trajetória toda, eu judicializei tudo. Eu judicializei. Nós temos que provocar o poder judiciário. É a ferramenta que tem. Afinal de contas, é o judiciário que, em última análise, dá o veredito, vai sentenciar, vai dizer, né, o que é aquilo. Olha quantos processos importantes. Os animais do Circo Portugal, que fui eu que ajuizei a ação e consegui Eu tirar, lembro, lembra? eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ô, glória, meu Pois Deus. Ô, é. graças a Deus. Pois é, foi a liminar que doutora Ana Conceição Barbuda deferiu quando ela estava no plantão judiciário que existia, né, Eu me naquela época ali lembro. perto do fórum. Ah, eu chegando lá 10 horas da noite com minha ação. Aí eu digo, quem é a juíza que vai estar aí? Doutora Ana Conceição Barbuda. Eu digo, oh, meu Deus, tomara que ela tenha sensibilidade para enxergar que o que esses animais passam no circo, né, que são usados para o ser humano sorrir, Eu não acho a mínima não graça, não é? vou mentir. Pois é. Então, Que graça tem um elefante fazendo uma coisa que o ser humano faz? você sabe o que é que o Não é ser humano. verdade? Você sabe a história. Olha, é bom que todo mundo saiba o que é a dança do elefantinho. Não é dança coisa nenhuma. O elefante, quando é treinado, ele é treinado para pisar numa chapa quente. Quando ele está pisando na chapa quente, tocam aquela musiquinha
né? Que vai ser tocada quando ele está lá no show, na exibição, no circo. E aí, quando ele ouve aquela música, ele Ai, associa ao momento do desespero. E aí ele começa, ó, a bater as patinhas, mas pronto. não é porque tá dançando, não. Gente, que horror. Que perversidade, que crueldade. Ele está se lembrando do desespero de estar pisando na chapa quente. É isso aí que é circo. Circo com animais. Por isso que eu lutei, consegui eliminar. Na época, o Circo Portugal e- interpôs um agravo de instrumento para o tribunal e o desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior, ele indeferiu o pedido de liminar para que o circo tivesse de volta os elefantes. Foram 2 elefantes, 2 camelos, um cavalo e um pato. Ô, doutor, obrigado, doutor. E obrigada, doutora Ave Maria. Que Aí, coisa maravilhosa. Só de ouvir isso aí eu fico com uma aflição medonha. pois é, Meu Deus, que nervoso. imagine o chimpanzé, né, o macaco, que ele é acostumado a viver de galho em galho, nas árvores, e de repente aprisionado numa cela itinerante, dentro, presos ali, caminhando 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, coitados, para chegarem depois, serem usados para o ser humano se distrair no Não, se distrai de entretenimento, outra forma. Vai se entendeu? distrair de outra forma, vai pular Pois corda, é. andar de bicicleta, É. lavar uma roupa, E fazer uma faxina em casa, tá entendendo? Sempre tem uma faxina para fazer em casa, arrumar um guarda-roupa, que é coisa fácil, não é, doutora? do que ficar vendo o Delícia, animal delícia, do sofrendo que ficar lá, me vendo né? animal sofrendo e batendo palma. Me economize. Me bata um abacate com limão e mel, né, não, doutora? Oxente. E olhe, se você tem interesse na causa animal, acesse o perfil da doutora Ana Rita Tavares, @ Ana Rita Tavares Oficial, _. Outras informações também a respeito de tudo que ocorre, inclusive a apreensão de animais silvestres, etc., no Bahia Press. Bahia Press. E o canal do YouTube, para vocês assistirem essa e outras entrevistas do nosso Bahia Flow, você acessa pelo youtube.com/Bahia Press. Aí vai aparecer lá Bahia Flow. Ainda tem, doutora, a questão dos animais silvestres, né? E Sim. de volta e meia a polícia vai lá e apreende. Recentemente apreenderam não sei quantos, tinha mico-leão pelo meio, animais em risco em risco de extinção. É um tráfico que só perde para o tráfico de armas, né? Veja só. E Imagine, é, é muito grande é isso, né? muito grande porque é muito lucrativo. Aí a maior quantidade dos animais apreendidos né, na natureza e que são traficados para serem vendidos, eles morrem a caminho, eles são enfiados em tubos de PVC, eles são transportados, né, abafados, sem Devia ar. fazer, sabe o quê? Pegar o Sim. pessoal que faz esses tráficos e botar na mesma gaiola e deixar lá uns 2 dias, 3 dias. Você não achou, não? Bota lá, diga, agora eu vou botar você nesse camo de PVC aqui nessa manilha. Vai ficar aí dentro, Pois vai ficar aí é, dentro. Aí merecido, vai né? viajar daqui, vamos ver um lugar bem longe. Brumado, deve ser longe de Brumado, né? É Vai lá para bastante Barreiras, longe. aí vai pela estrada, vai dentro da manilha aí, ó. E não se mexa e não reclame. Eu, formalmente, não posso dizer que você tem razão, porque eu sou advogada, né? Mas eu estou Mas vou lhe dizer uma coisa: cidadã. eles podem ter certeza que a lei do retorno funciona para Bota todo na mundo, jaula ele, já né? é lá, é. Depois, quando a gente vê determinadas situações, coitado, coitado, a gente não sabe que miséria foi que fez ao longo da vida com os inocentes, né? E com os Certeza, animais, na verdade. com Então, certeza. a gente precisa ter, de fato, o poder público fazendo com que tudo isso seja regulado, assistido, fiscalizado e punido. Certeza. Eu espero lhe ver outras vezes, não só aqui no Bahia Flow, mas nessa luta. E quem sabe, né, de novo na política, para fazer a diferença para todos nós, para os animais, para quem precisa. Muito obrigada por
por todas as ajudas, não só a mim. Minha mão tá suada. Não só a mim, mão quente, né? É. Parece que eu tô com febre, eu sou assim. Eu acho que é porque eu sou um vulcão, eu sou toda quente. Então, e agradeço por todos os animais, por todos nós que gostamos de animais e que sua luta tem sempre o meu apoio, sempre terá. Eu lhe amo do fundo do meu coração, Ah, viu? querida, Você tá. vai além Eu da questão também. profissional, é uma afinidade de almas, de verdade, É viu? porque nós comungamos dos mesmos princípios de caridade, de amor, de tudo isso, né, pelos É, animais, é né, verdade. Dani? E os animais são só isso. É, Animal é só pureza, minha gente, é é, só bondade, é só amor. Quando é. você vê um passarinho, olha e diga, oh, meu Deus, muito obrigada. Toda vez que eu vejo uma borboleta, eu digo ao Senhor, Isso. obrigada. É. Obrigada por essa borboleta que eu vi. Quando eu vou nadar, que os meninos estão assim, olhando para mim. As sardinhas, quando eu vou nadar, porque o xarel vai comendo por baixo, aí a sardinha pula por cima. Para mim, eu ganhei o dia, assim, é uma joia que eu ganhei, sabe? Para mim é mais que uma joia. Então, eu acho que essa afinidade de almas fez a gente se encontrar e muito obrigada É. por estar aqui nesse primeiro dia de gravação dos nossas entrevistas do Bahia Flow, viu, Que doutora? coisa Muito boa. obrigada. Eu que agradeço a Bahia Flor, né, e a todas as pessoas, a você especialmente, e a todas as pessoas A que Bahia Press, ao que me Bahia convidou. Press. Pois é. E que essas pessoas que vão receber essas informações através deste canal, elas façam disso uma vivência diária na sua caminhada de vida, viu? Com certeza. Super Gêmeos, ativar! Forma de causa animal. Ó, políticas públicas positivas. Com certeza. Doutora, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Daniela. E você aí também, muito obrigada pela sua companhia. E se tiver sugestão de pauta, já sabe, pode mandar para nós, tanto através do @BahiaPress, quanto através do youtube.com/BahiaPress. Um beijo, obrigada, até mais.